Não é as palavras dos irmãos aqui, mas a palavra do Senhor Jesus. Ela tem esse poder. É por isso que o Senhor deixou dizer, olha, a minha palavra não volta vazia, né? A palavra não volta vazia, porque antes de tudo, ela cumpre o quê? O seu propósito, aquilo que ela foi direcionada, aquilo que ela, para que ela foi enviada. E ela faz isso em nossas vidas. É a palavra do Senhor. Quando a gente escuta a palavra do Senhor, não é ouvir, porque você ouve e depois você esquece, mas você escutar, você guarda ela no seu coração e você vai lembrar das palavras do Senhor. E em João 2, a partir do verso 13, vai nos dizer assim: Jesus purifica o templo. Estando a próxima Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo bois, ovelhas, pomba e também os cambistas assentados. E tendo feito azogue de corda, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, boi, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou a mesa. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façai da casa de meu pai casa de negócio. Lembra-se o que o discípulo de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Aleluia. Nessa época aqui, o Senhor está falando de um templo. Chegava o povo para oferecer sacrifício nesses templos aqui. E o povo estava vendendo e comprando. E às vezes eles compravam um animal bom, do que era para ser sacrificado como expiação do pecado do povo. E eles vendiam um animal com defeito. Já não era um sacrifício perfeito. Era um sacrifício que não servia para Deus. Porque o Senhor pedia naquele tempo o sacrifício para fazer a expiação. Era uma ovelha sem defeito. Era um sacrifício sem defeito. E nesse tempo o povo, ele estava fazendo isso, ele estava vendendo. Então ele estava fazendo da casa do Senhor a casa de vendas e compra. Estava fazendo, ele fala, covil de ladrão, ele fala. Que ele estava fazendo da casa do Senhor. Porque Jesus Cristo ele ainda não tinha morrido. Então a presença do Senhor, o primeiro começou a habitar dentro de uma arca. Depois da arca foi construído um templo. Salomão construiu um templo também, para que a presença do Senhor ficasse ali, para poder os sacerdotes fazer a expiação do pecado do povo, através dos animais que ali era trazido, que era trago. Mas hoje, o templo se tornou um órgão vivo. E esse templo do Espírito Santo de Deus somos nós. E o Senhor também, ele fala: olha, aquele que destruiu o templo, eu também o destruirei. O Senhor foi tão rigoroso naquele tempo: olha, o zelo da casa de meu pai me consumirá. O Senhor ficou irado, é tanto que ele tinha um chicote nas suas mãos, e ele começou a virar as mesas, derrubar o dinheiro que ali os cambistas tinham ganhado, os negociadores, e expulsar todo mundo do templo. E naquela época foi expulso quem vendia e quem comprava. E agora, que nós somos o templo do Espírito Santo, como vai ser? Que quem vendeu foi expulso e quem comprou também. Aí a gente vai lá para as 10 virgens, que fala que elas voltaram para comprar. Se elas voltaram para comprar é porque tinha alguém que ainda estava negociando. Meu amado, eu quero te dizer nesta noite, não negocie a sua alma, não negocie o seu templo. Você tem um preço, e foi um preço de sangue que você foi comprado. Jesus Cristo, ele não veio te comprar por moeda e que os cambistas estavam comprando. Jesus Cristo, ele não veio te trocar, ele não te comprou por animais, pelas coisas de sacrifício. Jesus te comprou por sangue. Então você tem um preço. E ele é zeloso. Cristo, ele é zeloso. E se ele falou: olha, se destruir o templo, o meu pai também vai o destruir. E agora, o que será de nós? Se Jesus destruir esse templo nosso. Esse templo aqui, ele vai cair no solo, o físico. Mas
O espiritual é o que está dentro, é o Espírito Santo de Deus. A nossa alma tem valor. A minha e a sua alma tem valor. Então não negocie com esse mundo a sua alma, porque a sua alma é eterna. Não negocie. Ele estava ali negociando as coisas no templo. Mas o Senhor, Ele veio, se sacrificou, Ele morreu. E Ele ressuscitou para te enviar o quê? O Consolador que habita no templo. E o templo do Senhor tem que ser santo. Não é de qualquer forma. Daquele mesmo modo Ele vai cobrar. Ele estava cobrando do templo de pedra. O templo de pedra foi derrubado. Não sobrou pedra sobre pedra. Os discípulos, numa certa ocasião, estavam: Senhor, tu está vendo esse edifício aí, a estrutura do templo? Ele disse: olha, não ficará pedra sobre pedra. Ele estava falando realmente do templo de pedra. Mas teve outras ocasiões, ele disse: olha, destrua esse templo e em 3 dias será edificado. Ele estava falando do templo dele. Porque ele seria destruído, e foi. Mas ele não padeceu ali, ele não permaneceu morto. Ele foi destruído, mas ele não foi vencido, porque ele ressuscitou ao 3º dia e agora ele vive. E eu quero te dizer que o Senhor Jesus, Ele é zeloso. Ele tem zelo. Ele fala que o Espírito Santo de Deus tem ciúme de nós. Então, se o Espírito Santo de Deus tem ciúme de nós, é porque Ele nos ama. É porque Ele tem um cuidado conosco. Ele tem um cuidado com a nossa alma. Porque é a nossa alma que vai ser entregue para Cristo Jesus. E eu quero te dizer nesta noite, cuide do seu templo, tanto físico como espiritual, que é a sua alma. Cuide da sua alma. A sua alma tem valor. E Jesus Cristo, aquele mesmo que disse: olha, não faça da casa do meu pai um templo, a casa de ladrões e salteadores. Porque o zelo da casa do meu pai, ela me consome. Mas agora nós somos o templo do próprio Espírito de Deus. E Ele tem zelo por esse templo. Ele tem zelo por esse templo. E Ele vai cobrar de nós também. Tudo aquilo que a gente fizer no templo, no órgão vivo, no templo vivo, que é o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, que habita em nós, naquele que confessa Cristo, naquele que aceita, naquele que recebe. Jesus também, Ele vai cobrar, como Ele estava cobrando ali daqueles cambistas, daqueles negociadores aqui, naquela época que Ele estava pregando o Evangelho do Reino. E a palavra do Senhor para nossos corações é esta: cuide do seu templo. Devemos cuidar do nosso templo. Pedimos força a Jesus para nos ajudar a cuidar do templo físico dele, até que Ele volte, até que Ele nos chame, até que Ele nos leve novamente, quando Ele prometeu que Ele enviaria o Consolador, mas que Ele mesmo voltaria para onde Ele estivesse, a gente também pudesse estar junto com Ele. Então Jesus Cristo, Ele tem um zelo por tua alma, Ele tem um zelo por você. É tanto que Ele veio morrer. Ah, Jesus, Ele amou, sim, Ele amou, mas também Ele é fogo que consome tudo. Porque a palavra vai dizer que Ele é fogo consumidor. Então Ele nos dá oportunidade, Ele nos dá sempre oportunidade, mas vai chegar um momento que a oportunidade vai acabar e não vai haver mais oportunidade. Então a oportunidade é essa: cuide do seu templo, porque o noivo está voltando. Jesus Cristo está voltando para buscar a sua amada igreja.